Vamos, segunda parte de A Grande Seteira de Balzac. Esta obra imparável. Grande Balzac. Laila! Assistiu o capítulo de ontem, Laila? O primeiro capítulo. Graça Luluvinhas. Seja bem-vinda. Graça Luluvinhas. Seja muito bem-vinda. Laila. Gisele, boa noite. Eu vi agora que você assistiu, que você bateu palmas lá. Seja bem-vinda, Figurino. Boa noite, Gisele. É legal o IGTV, hein? Pô, eu tenho assistido bastante coisa no IGTV. O figurino tá igual de ontem pra continuar na mesma frequência. E é bom também que essa camiseta não esquenta muito, dá pra fazer na boa. E a minha sinusite, meu nariz tá enjoado esses dias. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo. Diretamente da Espanha. E hoje eu vou contar o capítulo de ontem pra gente entrar, porque ontem eu tive que parar. Porque tava no final e faltou mais ou menos uns 10 minutos pra eu terminar, então eu parei pra deixar esse suspense pra hoje. Então eu vou começar contando a história toda lá do começo, pra contar o finalzinho dela, que é incrível. Sejam bem-vindos sempre e gostaria de agradecer para deixar gravado aqui a quantidade de mensagens que eu tenho recebido sobre a minha proposta aqui de fazer ao vivo todo dia, e a galera que está assistindo no IGTV e assistindo no perfil durante o dia. Muito obrigado pelas mensagens. Eu fico emocionado de ler todas as mensagens e eu leio. Eu leio todas e procuro respondê-las todas. Só as que são sem graças que eu não respondo, mas as que nos interessam eu respondo. E muito obrigado verdadeiramente. Balzac, hoje é o segundo conto, acabamos hoje esta história de Balzac, que vou fazer de novo, porque este autor é de um talento inacreditável. Vocês viram? Camila, seja bem-vinda, Camila. Camila CM Souza, um beijo pra você. Vocês viram a quantidade de informações que ele consegue guardar na Grande Seteira. Ele guardou até o final e criando alternativas do que pode acontecer lá dentro. Ô, Laila, muito obrigado. Muito obrigado. Você é uma delas que sempre nos correspondemos por mensagem. Muito obrigado. Você é incrível, parabéns. Camila, você
Fala de onde, Camila? Me diga. Responda para mim. De onde você fala, Camila? Vou abaixar o som aqui, meu. Diga, Camila. Não. Vamos esperar aí mais algumas pessoas chegarem, porque o Instagram não está avisando muito bem. Deve chegar a Nilzinha, a Dora, aquele pessoal que sempre chega. Também tem a Luciana, amiga da Laila. Tem algumas pessoas que vão chegando ao vivo. E vou falar a vocês, amanhã começarei os contos libertinos de Marquês de Sade, que eu já tinha comentado aqui a vocês alguns dias atrás, que eu estava entre... Eu iria fazer os dois, não sabia qual ia fazer primeiro e fiz Balzac. Agora vou fazer o Marquês de Sade com suas histórias libertinas. Então se preparem que vem histórias picantes e até mais do que picantes. Marquês de Sade, como eu disse aqui no Sodoma e Gomorra, ele se inspirou na passagem da Bíblia. Se inspirou não, mas... Sodoma e Gomorra, que faz parte da história religiosa, que está na Bíblia, que foi uma das libertinagens que tem na Bíblia, que Jesus Cristo faz parte da trajetória de Jesus Cristo. Marquês de Sade foi um desses, ele é francês, um escritor maldito, talvez, de sua época. Boa noite, Dora. E irei fazer aqui alguns contos dele, que já está aqui no meu livro, está presente aqui. Espero que vocês gostem, é uma coisa totalmente ao contrário do que eu já fiz aqui. Lá no começo, as pessoas que me assistiram, a primeira vez que eu entrei em cartaz aqui foi com Charles Bukowski, que é um americano. Na verdade ele é alemão, mas se criou nos Estados Unidos. E ele foi um escritor maldito. Mas ele não chega nem no princípio do que escreveu Marquês de Sade sobre libertinagens. É bem profundo a história. Sobre traição, tem um monte de coisa. Traição, tem histórias... Tem alguns que acham um pouco pesadas, tenebrosas, porque... como disse a Dora outro dia, tem orgia pesada nas obras de Marquês de Sade. Tayane Schneider, um beijo. Seja bem-vinda, Tayane. Tayane Schneider, um beijo para você. Então se preparem a partir de amanhã, que irei apresentar alguns contos de Marquês de Sade. O primeiro, só para vocês terem uma ideia, chama-se O Marido Padre. Quer dizer, o marido, o cara era padre e era marido. Lembrando a vocês também que Marquês de Sade era ateu, escancarou o ateísmo dele logo de cara no começo da sua vida de literatura, de escritor. Seja bem-vinda, Tayane! Assistiu o capítulo de ontem desta obra, A Grande Seteira de Balzac, comigo? Assistiu? Diga-me. Um beijo para você. Boa noite. Uma linda noite. Então vamos começar aqui. Vocês já estão... Eu vou relembrar o capítulo de ontem.
porque ontem faltou só o final, então irei apresentar a vocês o capítulo todo. Quem não assistiu ao vivo ontem vai poder assistir ao vivo agora. Ao vivo é melhor. Então, Tayane, deu sorte, Tayane, porque eu vou refazer o capítulo de ontem, porque sem entender o capítulo de ontem você não ia entender nada do capítulo de hoje. Então deu sorte, Tayane. Mas fique até o final, porque senão você não vai entender. Vai ter que ir lá no IGTV ou no meu perfil para assistir novamente em outro horário. Então fique colada na tela. Fique colada na tela. Volto a falar novamente, frisando, muito obrigado pelas mensagens que vocês têm me mandado durante as apresentações. Tayane, fique aí. Você faz parte desta história. Um beijo a vocês. Vou desativar os comentários aqui. Vocês podem subir o coração até a hora que vocês quiserem. Depois, no final, a gente conversa novamente. Esta obra de Balzac que se encerra hoje, a grande seteira Honoré de Balzac, este francês do século XIX, que para mim e para a maioria das pessoas que leem Balzac, vão falar que o cara é gênio. Então, vamos acompanhar a genialidade deste homem chamado Balzac, Honoré de Balzac, França, século XIX. Quem chegou agora, me acompanhe aqui, um beijo para vocês. Vamos sair em viagem, daqui a pouco a gente volta. Eu convido vocês, senta aí que vem história boa, aperta o cinto. Vamos lá, minha gente. Começamos daqui. Ontem, capítulo de ontem, se passou a seguinte história. Eu faço o narrador desta história até o final dela. O senhor Gembran, meu personagem, eu vou contar uma história através do Gembran, agora que eu estou relatando a vocês. O Gembran se reuniu com vários amigos dele, como ele fazia sempre. À tarde de todos os domingos na França, em Paris, se reuniu com amigas e amigos. Tinham mais mulheres, 7, 8 mulheres e 2 caras, 2 homens. E aí, como ele era bom de papo, ele gostava de contar história, uma moça, uma das mulheres que estavam lá, contou uma história, todo mundo gostou, mas aí todos pediram para o senhor Gembran. Contaram a história dele, que ele era muito bom de história, e pediram muito. E ele se empolgou e falou, tudo bem, eu vou contar uma história que eu vivi no interior da França, na cidade de Vendôme. E aí as pessoas ficaram ouvindo. Esta história, para vocês entenderem, foi o senhor Gembran sentado numa mesa, domingo à tarde, contando para os seus amigos toda essa história que ele passou. E ele estava relatando aos seus amigos da seguinte forma, que eu vou começar agora. Eu fui passar uns tempos na cidade de Vendôme, a pedido do meu tio, que, como vocês sabem, eu era ajudante de médico. Eu sabia tratar de pacientes. Então eu fui passar um tempo na cidade de Vendôme, que tinha um amigo do meu tio muito doente por lá e estava necessitando de uma ajuda. E eu fui. Meu tio era muito legal comigo, muito bacana. Peguei e fiz esta caridade tranquilamente. E além do que eu sabia fazer. E era também um momento de eu ficar sozinho. E como vocês sabem, eu gosto de escrever, meu hobby é escrever. Então fui para lá, para Vendôme, feliz da vida.
cuidar de uma pessoa, fazer o bem para ela e que também ia fazer o bem para mim, eu estava precisando. E aí fui. Cheguei lá em Verdome, eu tratava do amigo do meu tio, ficava próximo a ele de manhã e à tarde eu tinha livre. Porque ele ficava, as empregadas ficavam com ele, davam um almoço, e eu tinha tarde livre. E eu comecei a passear na cidade de Verdome, num dos momentos, toda tarde livre. Toda tarde livre, e eu ia passear. E eu passeava muito toda tarde, e eu fiquei assim muito encantado com uma casa, que depois eu vim saber que se chamava a Grande Seteira. Era uma casa de 2 andares, o telhado assim, bem bonita a casa, mas me parecia abandonada, a Grande Seteira. E atrás dela passava um rio. E essa casa era um pouco afastada do centrinho pequeno de Verdome. Ela era assim, mais próxima das árvores, do campo. Era muito florida a casa. Mas dava para ver que ela estava abandonada. As grades enferrujadas, os portões todos enferrujados. Os vidros todos, tinha umas persianas assim, todos tampados, toda a casa estava toda tampada. Muito pássaro, rolinha. Quando tem muito pássaro próximo, pode saber que a casa está abandonada. Ninho de passarinho, pardal, andorinha, tinha tudo lá na casa, só não tinha gente. E eu passava lá todo dia, olhava a casa lá daquele mesmo jeito. O muro era de sebe, era de planta. O muro era natural, não tinha muro de tijolo. Então era muito fácil de entrar. E próximo ao rio tinha uma passagem que nem tinha nada, era só entrar por lá. E um dia eu entrei, não aguentei, entrei na casa, já estava ali há alguns dias, passando por lá, entrei. E me familiarizei com a Grande Seteira. Comecei a entrar ali todos os dias, só a companhia dos pássaros, e sentava, tinha um gramado na frente, eu não entrei na casa, ficava só no quintal, que dava para o rio. E era assim, bem aconchegante, ela estava abandonada, mas era uma casa assim espirituosa. E para uma pessoa que gosta de escrever, nada melhor do que ser espirituoso. E então eu comecei a escrever meu romance lá. Todos os dias à tarde, eu já estava todo dia à tarde, me sentia assim aclamado por estar daquele jeito. O talento parecia, a luz divina vinha até mim e eu começava a escrever sem parar. E ficava horas. Só a companhia dos pássaros. Ninguém passava, não tinha ninguém. A única coisa que eu percebi é que a porta principal, que era de madeira, ela tinha umas rachaduras e estava cheia de bolada de criança. Talvez as crianças da região jogavam bola ali algum tempo atrás e alguém pediu para parar, não sei. Deve ser mais ou menos isso. E também mais tarde eu vim saber que a Grande Seteira, exatamente por isso, por causa das rachaduras da porta, era uma porta feita de tronco, de árvore, de verdade mesmo, e ela era cheia de rachaduras assim por fora, era linda, era cinematográfico, a casa era cinematográfica, 2 andares, cheia de vidro, o telhado assim bem suntuoso. Então a Grande Seteira estava apaixonado pelaquela casa, por aquele lugar. E eu trabalhava na casa desse amigo do meu tio de manhã, à tarde eu ficava quase sempre na Grande Seteira, já estava ali, era o meu escritório talvez, e eu estava hospedado num albergue em Verdome. Um dia desses que eu fui lá na Grande Seteira e voltei para o albergue, eu estava lá e de repente veio a senhora Lepas, que era a dona do albergue, falou, tem o senhor Regnault, o senhor Regnault está aí embaixo, quer falar com o senhor. Não conheço nenhum Regnault. Mas ele quer falar com o senhor. E aí, na hora que ela falou, ele já estava subindo a escada, ele falou, olha, está subindo a escada, ela falou. Estava subindo a escada um rapaz de chapéu muito alto, aí ele me viu, tirou o chapéu da cabeça, tudo vestido de preto, com um rosto fino assim. Ele falou, posso entrar, senhor?
Pode entrar. Sente-se, por favor. Senhor Renaud. Olhe, mas então, que ele falou, ó, trabalho no tabelionato, sou tabelião aqui da cidade de Verdome. Aí eu disse para ele, mas eu não estou precisando de fazer nenhum testamento, não vou doar até agora não vou doar nada da minha vida, não, mas eu não vim aqui falar sobre isso com o senhor, mas eu vim aqui por uma outra causa. Então, diga-me. Eu vou falar assim claramente, depois eu explico o porquê disso. O senhor frequenta a Grande Seteira, aquela casa que existe um pouco afastada do centrinho de Vendôme, todos os dias? Sim, eu frequento. Então eu vou pedir ao senhor para parar de frequentar aquela casa, porque pode ser que esteja havendo lá da sua parte, o senhor está invadindo uma propriedade. Não, mas eu não estou invadindo, eu nunca imaginei que fosse o que houve. É o seguinte, senhor. Aquela casa é de propriedade de uma senhora chamada Condessa de Merret. A Condessa de Merret, vou lhe contar a história dela e o porquê que eu estou aqui. A Condessa de Merret deixou um testamento sobre os meus direitos. Aquela casa está sobre as minhas ordens. A pedido dela, eu fiquei sendo a pessoa responsável por esta casa. E também está escrito no testamento que por 50 anos aquela casa não pode ser habitada por ninguém. Por isto, eu estou aqui vindo lhe comunicar, senhor, que o senhor não pode frequentar aquela casa a partir de hoje mais, porque a Condessa de Merret me colocou responsável por isto e eu estou seguindo a regra, o que ela disse, tudo. E além disso, ela também deixou mais alguns adendos no seu testamento, dizendo que se, quando passar os 50 anos, a casa é de direito de seus familiares, seus herdeiros. Mas se ela não tiver nenhum herdeiro, é para ir para a instituição de caridade, não é para ficar para mim, para o tabelionato, para o tabelião, para ninguém. É para ir para a instituição de caridade. Então o senhor está proibido de ir lá na Grande Seteira. Por isso, eu estou lhe pedindo assim, do fundo do meu coração, não é para fazer mal, mas eu tenho que seguir as ordens que a Condessa Merret me pediu. Claro, senhor Renaud, pode ficar calmo que a partir de hoje não irei mais. Eu estava tão encantado com aquele lugar, tão deslumbrado, eu gosto de escrever, estou escrevendo um romance, lá me encantava, vinha várias ideias na minha cabeça, mas se é da vontade da proprietária da casa, da Grande Seteira, eu não irei frequentar mais. Isso o senhor pode ficar tranquilo, mas, senhor, o senhor não acha estranho? Conte-me mais sobre isto. É importante para mim saber o porquê disso que aconteceu isto. Olhe, senhor, eu sei muito pouca coisa do que pode ser. A única coisa que eu sei, o senhor sabe se ela era casada com a Condessa de Merret? O senhor sabe? Sim, ela era casada, o Conde de Merret. E ela, no final da sua vida, ela morava na Grande Seteira. No final, ela foi morar no Castelo de Merret, que é um lugar mais afastado. Inclusive, no dia que ela me chamou para ir até lá para ver o testamento, ela estava de cama já, leito de morte, morrendo, e me foi avisada pelas moças que trabalham aqui no albergue, que é a senhora Rosália. A Rosália era a secretária dela. Inclusive a Rosália, que foi me buscar no tabelião, foi me buscar na sua charrete e me levou até a casa do castelo da Condessa de Merret e falou, ela está morrendo, ela quer falar com o senhor. E cheguei lá, um castelo muito grande, e ela estava deitada numa cama no quarto dela, já assim, morrendo, bem, a respiração faltava pouco tempo, dava para ver de vida a Condessa de Merret. E ela falou para mim, eu deixei um testamento para você e você leia. E aí faleceu na minha frente.
E eu peguei o testamento depois que ela morreu e estava isso tudo que eu estou lhe contando agora. E eu soube que o Conde de Merret morreu 2, 3 meses antes dela. Ele foi para Paris, ele estava morando em Paris. Eles se separaram no final da vida dos dois, cada um foi para um lado e ele morreu em Paris e ela no castelo. Sei, mas mais nada que o senhor saiba, isso é muito importante, porque pode dar uma história muito interessante para eu escrever mais tarde. Então, é o que eu sei, senhor. Eu lhe peço novamente para não frequentar mais a Grande Seteira. É um pedido meu. Tudo bem, senhor, pode ficar calmo. E aí o senhor Regnault pôs o chapéu, foi indo embora. E na hora que ele parou na escada, ele virou para mim e falou: tem muita gente que esperava poder frequentar aquela casa antes, mas vai ter que esperar muito tempo, porque só fazem 5 anos, então vai ter que esperar mais 45 anos pela frente. Talvez nem em vida vai estar mais. Só isso. E aí ele pegou e foi embora. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas fiquei ali com aqueles pensamentos sobre esse senhor Regnault, que tinha a Condessa de Merret, teve o Conde de Merret, e ele tinha falado que a secretária do albergue, a moça que trabalha no albergue, foi empregada da Condessa de Merret. E passou uns 5 minutos que o senhor Regnault Tabelião saiu do meu quarto no albergue, subiu. A senhora Lepas, que é a dona do albergue, entrou para lá e falou para mim: o senhor Regnault veio falar para o senhor da Grande Seteira, da Condessa de Merret? Sim, veio falar, mas como a senhora sabe? Ah, eu imaginei. Na hora que ele entrou aqui no albergue, eu já imaginei que ele veio falar isso com o senhor. Mas a senhora sabe alguma coisa daquela casa, daquela história da Condessa, do Conde? Ah, não sei quase nada não sei muito pouco, viu, senhor? Mas está nos seus olhos, vou chamar a senhora de tia Lepa, está nos seus olhos que a senhora sabe muita coisa a respeito dessa história. Conte-me. Olhe, senhor, o senhor é muito bom hóspede, muito bom aqui, muito amigo, o senhor é um homem íntegro. Vou lhe contar algumas coisas que eu sei, mas eu não sei muita coisa. Não posso lhe falar nada. Eu sei algumas coisas sobre, por exemplo, a Condessa de Merret, que é uma moça muito rica. Ela era muito rica, ela tinha uma verba de 20, 30 mil libras por mês de familiar. Ela tinha uma vida muito fácil, muito boa. E o Conde de Merret também tinha uma renda mensal de 20, 30 mil libras. Então eles tinham uma vida assim esplendorosa. Ela era linda. Ela foi uma moça, uma senhora linda. Todos na cidade lembram dela quando era mais moça. Era linda. Inclusive, quando também já senhora, os traços maravilhosos. O Conde de Merret era um moço, um rapaz também de boa aparência, muito alto e conversador. Eles eram muito simpáticos, um belo casal, talvez o casal mais bonito de Verdun. Mas chegou assim de algumas formas que vai, senhora tia Lepas, conte tudo que a senhora sabe. Não, mas eu já estou falando coisa demais, eu acho que eu vou parar. Não, vai, fale para mim. Eu tô muito curioso em saber por quê. Sabe por quê, senhora? Porque eu frequentei aquela casa desde os dias que eu cheguei aqui, desde os primeiros dias. Eu estou apaixonado por essa cidade e mais ainda por aquela casa, porque eu já estou acabando meu romance e aquela casa tem tudo a ver com o que eu estou escrevendo. Então a senhora vai, me fale, por favor. Então tudo bem, eu vou lhe contar. Teve um tempo que o imperador aqui, francês, trouxe para cá uns
uns soldados espanhóis. Ele trouxe para cá, eles vieram treinar por aqui, soldados espanhóis. E dentro desses soldados espanhóis tinha um rapaz que era de uma aparência muito bela. O rapaz era muito bonito, forte, alto. E este rapaz ficou hospedado. No primeiro instante, na mesma rua que dá na casa da Grande Seteira. E depois dele estar hospedado lá, ele veio aqui para o albergue. Os soldados todos vieram aqui para o albergue. Eu sei disso porque este rapaz eu gostava muito dele. Ele era simpático demais, apesar dele não falar assim com ninguém. Os espanhóis, eles não gostam muito de se perguntar alguma coisa para eles, eles não respondem. E eles não... Ele era muito fechado, muito calado, sempre muito. Mas eu gostava muito dele pelo jeito dele, ele era simpático demais assim comigo. Um dos únicos da turma deles que eram simpáticos. E aqui no albergue eles sempre foram muito íntegros, foram muito impressionantes aqui. E este rapaz ele chegava muito tarde aqui no albergue. Ele chegava depois da meia-noite. Preocupava muito a gente por aqui, porque essas pessoas estavam treinando aqui, eles estavam trabalhando aqui. O subprefeito sempre estava aqui com eles, ficava perguntando qual era o comportamento deles aqui. E até que um dia ele não apareceu mais. Ele sumiu, ele não apareceu mais. E aí, naquela época, eu tinha um marido. Meu marido que entrou no quarto, porque o rapaz sumiu, não apareceu. E a gente começou a procurar se tinha alguma coisa lá. Tinha uma carta escrita por ele. E embaixo dessa carta tinha um monte de moeda espanhola de ouro. Devia ter lá 1.000 libras, um monte de libras lá. Escreveu que se alguma coisa acontecesse de ruim para ele, se ele morresse, era para enterrar ele. E o dinheiro estava lá para ele ter um bom enterro, todas as graças que a igreja podia dar para ele. Tava o dinheiro lá que era para enterrar ele muito bem enterrado. Antes disso até, teve um funcionário aqui do albergue, que já não trabalha mais aqui, um rapaz, que viu ele nadando no mesmo rio que passa atrás da casa, da Grande Seteira, nadando pelado. Ele tinha mania de nadar pelado. E até achamos muito engraçado isso. Depois de que eu e meu marido vimos este recado dele aqui, avisamos o prefeito, subprefeito, avisaram os bombeiros, todos saíram em busca, não acharam ele. Meu marido também foi no rio, lá próximo à seteira, achou as roupas dele. Aí nós já demos como ele morto, porque não tinha mais o que fazer, achamos as roupas, acharam até engraçado, porque estavam tudo, achou as roupas dele todas, porque ele andava sempre de branco. E também ele tinha uma coisa que isso nós não achamos, mas que era muito, assim, dava para notar muito nele. Ele tinha um crucifixo de prata, que ficava sempre próximo a ele, um crucifixo grande de prata. E aí, e eu desconfio que este espanhol tem alguma coisa a ver com a Grande Seteira, com a Condessa de Merret. Eu desconfio que alguma coisa aconteceu lá com este rapaz. Mas o que a senhora acha? Não, eu não acho nada. Eu desconfio que alguma coisa tem desse rapaz. Quem pode te falar mais, quem viveu isso mais plenamente, sabe quem é? A Rosália. Sim, o senhor Renault, o rapaz que veio aqui do tabelião, falou que a Rosália trabalhava para a Condessa. Exatamente. A Rosália sabe tudo e mais um pouco sobre essa história. Ah, então muito bem, muito obrigado, senhora. Eu vou falar com a Rosália. Nos despedimos, foi embora a senhora Lepas e eu fiquei atrás da Rosália para saber a verdade dessa história. E a Rosália, a Rosália era um pouco gordinha, mas eu até estava
Até tava afim de namorar ela para ela me contar as verdades todas dessa história, porque tava muito interessante para mim. E aí eu encontrei a Rosália no dia seguinte, falei para ela: Rosália, você é casada, tem namorado, alguma coisa? Não, eu não sou, não. Eu tô solteiro agora, mas todos os homens de Verdome olham para as minhas pernas, para os meus olhos, para o meu colo. Ah, então você não tá afim de namorar, não tá afim, não tava? Não, por enquanto eu estou só no bate-papo com os amigos. Então vamos bater um papo, Rosália. Vamos bater um papo. Eu estou muito interessado neste papo, interessado em você também. É o seguinte, Rosália, me conta sobre a Condessa de Merret, sobre isso tudo que aconteceu na casa dela, na Grande Seteira. Ah, mas isso já foi algum tempo, não sei mais. Não lembro mais direito. Fala, Rosália. Todos já me disseram que você trabalhava para ela. Conte-me, por favor. Eu sou um escritor. Você poderia me contar tudo direitinho, vai? Não vou fazer mal a ninguém com essa história. Não tenho porquê de eu fazer mal a ninguém. Eu sou um escritor. Eu escrevo, meu hobby é escrever. Você sabe disso. Tudo bem, senhor. Você já tem me pedido isso há alguns dias. Tá bom, eu vou contar ao senhor. Mas não vá me colocar em encrenca, hein? Não, pode deixar. Pode falar que eu sou todo ouvidos a você. E aí, a Rosália me contou a história inteira. Tintim por tintim, que eu vou lhes contar agora, abreviadamente, o que foi que aconteceu na Grande Seteira. O que foi que aconteceu, a história de verdade. Por que a Condessa de Merret foi morar no castelo e o Conde de Merret foi morar em Paris. Aconteceu que o seguinte, faziam uns 3 meses que a Condessa de Merret mudou. Eles moravam no mesmo quarto na casa. A partir nos últimos 3 meses deles lá, ela foi para o quarto de baixo da casa e o conde ficou em cima, no quarto de cima. E o quarto de baixo tinha um gabinete que era como um armário embutido, que ninguém sabia que existia lá um gabinete. Era como um armário embutido, não tinha nada, só tinha uma porta que dava neste gabinete. Ele era embutido, o gabinete. E ela usava este gabinete. Depois desses 3 meses que ela foi dormir para lá, a Rosália me disse que ela foi para lá porque ela estava com alguns mal entendidos com o Conde de Merret e também ela estava passando mal e lá era melhor, ficava mais próximo à cozinha e estava passando mal, a Rosália podia atender ela mais prontamente. Esses foram as notícias que a Condessa falou para Rosália. E dessa forma se passou esses 3 meses. E na noite que se concretizou o fato, aconteceu o seguinte. Eles estavam jantando e durante as noites, a maioria dos dias, o conde ia jogar bilhar com os seus amigos. Ele iria até um local que todos os amigos se encontravam para jogar bilhar. Eles apostavam dinheiro. Então, ele jantou com a Condessa de Merret e ela estava sempre no último mês, ela estava sempre muito bonita no jantar. Muito bem vestida, maquiada. E ela era muito bonita, estava muito bonita no jantar e ele ficou com aquilo, homem, mulher dormindo separado e ele ia lá. O homem, o cara ficou pensativo sobre a beleza da mulher, ele até gostou, falou: tá passando perfume, tá se emperequetando pra mim, pra jantar comigo. E aí foi ao seu encontro do bilhar, jogar bilhar, ele apostava, gostava muito. E a Condessa ficou por lá. E ele ficou com aquela história na cabeça, o conde, que ela estava muito bonita, jogou lá o seu bilhar, apostaram, ele perdeu essa noite e voltou para casa. E quando ele voltou para casa, ele chegou de mansinho na sala, primeiro andar e segundo andar, chegou na sala, foi direto ao quarto da Condessa e parou na porta, escutou o barulho da porta do gabinete fechando, placa.
E aí ele abriu a porta do quarto principal devagarinho. Ela estava parada, em pé, do mesmo jeito, vestida, estava linda, de costas. Aí ele entrou, ela falou assim para ele, de costas: está demorando muito ultimamente. Aí ele entrou, ficou calado, não falou nada, ficou andando de um lado para o outro no quarto, de braço cruzado. Passou um minuto, a Rosália, a empregada, entrou, começou a tirar a roupa da condessa, tirou os tamancos, os sapatos, começou a tirar as jaquetas para a condessa ir se deitar. Ela disse para Rosália: Rosália, pode sair que eu retiro o resto, pode ir. Mas a Rosália ficou atrás da porta, não foi, queria saber o que ia acontecer, não ficou escutando. E ela falou para o conde assim: você está preocupado com alguma coisa ou algum bicho te mordeu? O que é que está acontecendo que você não para de andar para um lado e para o outro? Falou para o conde. O conde: não é nada não, eu só estou pensativo aqui com alguma coisa. E aí ela foi tirando a roupa, a condessa foi deitando na cama. Ele se dirigiu à porta do gabinete e falou para ela assim: tem alguém aqui dentro? Aí ela disse não, prontamente falou não. Mas ele sentiu que estava um não muito esmagado. Ele falou para ela, e não falou nada para ela, ele foi direto, foi abrir. Ela falou: se você abrir a porta deste gabinete e não tiver ninguém aí dentro, este casamento está terminado aqui. Ele virou para ela e falou: tudo bem, eu confio na senhora, eu sei que você é uma esposa religiosa acima de tudo, uma condessa, uma mulher, sempre foi uma esposa maravilhosa para mim, eu confio muito em você, confio plenamente. E ele viu um crucifixo de prata ao lado do criado mudo. Foi até o crucifixo de prata, pegou o crucifixo e falou para ela assim: você nunca me mostrou esse crucifixo, mas eu digo a você, não, eu lhe falo, eu comprei no Ourives aqui da cidade, do Vivier, comprei lá, acho que aqueles espanhóis que passaram na cidade, lembra deles? Aqueles que o imperador trouxe, eles venderam pro do Vivier e eu comprei deles lá. Tudo bem, então jura por este crucifixo, por Deus, por Jesus Cristo na cruz, que não existe ninguém aí dentro, eu juro. E aí ele falou mais alto: fale o seu juramento mais alto. Eu juro por tudo que há de sagrado nessa vida que não há ninguém aí dentro. A condessa de Merret falou, ele pediu para ela falar alto. Tudo bem. E ele guardou o crucifixo para ele, com ele. Pegou e chamou a Rosália: Rosália, vem cá. Falou baixinho para ela: olha, vai até a casa do Gorenflot, o pedreiro. Fale para ele vir aqui agora. Chame ele rápido. Fale para ele vir aqui, que vou pedir para ele construir uma parede neste gabinete. Vamos liquidar o gabinete. Tem gesso lá na garagem, tá na garagem, tem tijolo, tem tudo lá. Chame o Gorenflot. Outra coisa, Rosália, o Gorenflot falou para mim que queria casar com você. E eu sei também que era sua vontade. E que você disse para ele que só precisa de dinheiro, que ele precisa ser um pedreiro bem-sucedido. Então, diga para o Gorenflot que vocês vão ser muito bem-sucedidos se fizerem o que eu pedi. Vai lá, corre lá. A condessa ficou ali assustada com tudo que estava acontecendo. Não sabia muito o que faria, o que ia fazer. E o conde ficou por lá também, abriu a porta, escancarou a porta do quarto, ficou entrando na sala pro quarto, calado, os dois calados. Os dois muito calados. De repente chegou a Rosália e falou: Gorenflot tá aí, conde. Tudo bem, mande ele entrar. E entrou o Gorenflot, falou: Gorenflot, faça a parede rápido, urgente, aos meus pedidos. E é o seguinte, você vai ter 20.000 libras por fazer essa parede. A Rosália vai ter 10.000 libras por mês. 20.000 libras e 10.000 libras. Vocês vão morar na Itália, vocês vão embora daqui.
a meu pedido, eu vou destinar vocês a uma casa que eu tenho na Itália e vocês vão para lá. Nunca mais vocês vão saber do que houve nesta história, o que tem aí dentro desse gabinete. Acabou. E aí Gorenflot, tudo bem, senhor? Começou a subir a parede lá no gabinete. Gorenflot lá subindo a parede do gabinete e o conde olhando por lá e o Gorenflot trabalhando com os tijolos, já estava ali há uma meia hora, já subindo os tijolos na parede. A senhora Condessa de Merret chamou a Rosália. Rosália, venha cá, por favor, me ajude com um lençol. Me ajude com um lençol e prenda meu cabelo. Aí ela falou baixinho para o conde estava andando lá para a sala, ela falou para Rosália: diga a Gorenflot para ele deixar um buraco embaixo, deixe um buraco embaixo da porta, que eu dou 5.000 libras para os dois, 5.000 libras para ele deixar um buraco embaixo da porta. E ela deu uma disfarçada e falou: vai ajudar ele, Rosália, vai ajudar ele. E aí o conde chegou lá, a Rosália foi para lá e deve ter se comunicado com o Gorenflot, porque passados uma meia hora depois disso, que a Rosália foi até ele, o conde estava lá na sala e a porta, estava faltando isso aqui para fechar a parede do gabinete da porta. E a porta, aquelas portas antigas que tem vidro, porta que tem um vidro em cima, e aquelas portas que dá para abrir a parte de cima. E o Gorenflot viu na parte do vidro que tinha um rapaz moreno lá dentro do gabinete. Moreno com os olhos de fogo. Estava parado com os cabelos longos. Muito bonito, alto, forte. E aí a Condessa de Merret viu que tinha alguma coisa lá que eles estavam falando. O Gorenflot bateu com a enxada, o cabo da enxada no vidro. E aí a Condessa veio correndo, viu o rapaz lá de dentro e falou em gestos para ele: espera. Falou para ele lá dentro: espera, espera. Depois que ela falou espera, ela voltou, sentou na cama, o conde não viu nada. Gorenflot terminou o serviço, subiu a parede toda e passou gesso depois. Passou gesso para ninguém perceber, gesso branco, que tinha lá feito esse trabalho de subir os tijolos, subir uma parede no gabinete. Na hora que ele acabou, o conde chegou nele e falou: então é isso, Gorenflot, a partir de agora você vai embora para a Itália, amanhã cedo você vai embora para a Itália. E quando vocês chegarem lá, vocês me avisam que o primeiro depósito vai ser feito de 20.000 libras. E eu vou fazer esse depósito mensalmente. Não quero que vocês nunca mais vejam ou falem com alguém sobre o que aconteceu aqui. Rosália e Gorenflot. Tá bom. Neste dia, o Conde de Merret dormiu ao lado da Condessa de Merret na cama, ao lado dela, próximo a ela. Amanheceu já, ele levantou, pôs o chapéu e falou: nossa, eu tenho que ir na prefeitura por causa do meu passaporte, eu tenho que ir para lá, tenho que ir lá pegar. E a Condessa, ele falou: estou esquecendo de um negócio. Ele voltou e pegou a cruz de prata que estava em cima do criado mudo, que estava sobre os poderes dele. E aí ela pensou: ele vai no Duvivier, ele vai lá no Duvivier ver se é realmente essa prata veio dos espanhóis. E aí a Condessa levantou, falou: Rosália, chamou: venha, pega uma enxada agora, pega uma enxada rápido, da mesma maneira rápida que o Gorenflot fez essa parede, a gente vai derrubar essa parede agora e depois vamos tampar novamente, que foi muito rápido e o conde foi na prefeitura, vai demorar. E aí ela começou, plau, e a Rosália pegou tipo de um machado, ela foi explodindo a parede, já estava lá para metade da parede.
Na hora que ela foi dar outra marretada, ela só ouviu assim: ah, era o conde que pegou ela. Ela caiu desmaiada, puf, caiu, puf, desmaiou. O conde falou assim: senhores, leve a condessa para a cama, ela está doente. Pegou, todos eles pegaram a condessa e levaram ela para a cama. Dessa forma, o conde de Merret ficou ali com ela 20 dias com ela na cama. Ele disse para os empregados: a condessa de Merret está muito doente, eu vou acompanhá-la aqui durante 20 dias. A única pessoa que pode entrar aqui neste quarto é o Duvivier, o Ourives. Passou aí 5 minutos que ele falou sobre o Ourives, entrou o Duvivier. Ele chegou ao Duvivier e disse para ele: senhor Duvivier, esta cruz de prata foi comprada na sua loja? Você comprou isso de uns espanhóis? Você vendeu essa joia para a condessa? Não, senhor. Muito bem. Pode ir embora, só isso que eu queria saber. Ele olhou com um olhar de fogo para a condessa de Merret. O conde olhou com um olhar de fogo. E a condessa lá, ele ficou acompanhando ela lá por 20 dias, sem sair do quarto. Eles comiam e bebiam lá dentro do quarto da condessa de Merret. Nos primeiros 5 dias, tinha muito barulho lá dentro do gabinete, porrada, o rapaz queria sair. E a condessa pedia para ele de tudo que era forma para soltar o rapaz, para deixar o rapaz ir embora. E ele disse assim, a única coisa que ele dizia para ela era a seguinte: a senhora jurou por todos os santos e por esta cruz que não havia ninguém lá dentro. A senhora jurou por todos os santos e por esta cruz que não havia ninguém lá dentro. E aí, o senhor Gembran acabou de contar esta história toda da grande seteira para os seus amigos e as suas amigas. E eram muitas amigas. E na hora que ele contou o final dessa história, as mulheres todas levantaram, as amigas todas levantaram da mesa, e aquela euforia toda que elas tinham para com o senhor Gembran, que estava contando aquela história maravilhosa, foi caindo por terra. E elas todas ficaram meio preocupadas com as últimas palavras do senhor Gembran, que foi: a senhora jurou por tudo, por Deus do céu e por essa cruz, que não tinha ninguém lá dentro do gabinete. Yeah! Honoré de Balzac! Todas as mulheres ficaram preocupadas! Yeah! Beijo! Ô, Nilzinha, que legal! Nilzinha tá aí. Que bom, hein? Gisele, Laila, Dora, Nilzinha, Manuel. Beijo a vocês, obrigado. Luciana entrou agora. Entrou agora, Luciana? Oh, Luciana, incrível! História maravilhosa essa do Balzac, a grande seteira. História cheia de labirintos. Cheia de labirintos.
Honoré de Balzac. E aí, conte-me, vocês estão muito xoxos. Vocês estão tristinhos, vocês estão tristinhas hoje aí, que houve? A galera tá pensativa sobre as mulheres da mesa do Gembran, da fala final dele. Da fala final dele. As mulheres que estavam reunidas com o senhor Gembran, que foi o rapaz que contou, e ele se passou dentro dessa história toda. O Balzac quis dizer que elas também traíram os seus maridos. Todas elas traíam os seus maridos. Todas elas traíam os seus maridos. Esta é a história de Balzac, meu povo. As mulheres que estavam contando, por isso eu falei para vocês, prestem atenção na história. As mulheres, tinham 7 mulheres ouvindo a história, 7, e 2 caras. E ele contou essa história para eles. E ele no final, que ele acabou a história, as mulheres levantaram da mesa preocupadas, preocupadíssimas. Por quê? Porque elas estavam preocupadas com a última frase dele. Elas estavam sem graças. Porque elas estavam traindo seus maridos. E o senhor Gembran viu na cara delas que elas estavam sem graças. Essa é a história de Balzac. Condessa é mó... Condessa é da turma das meninas que estavam na mesa. A Condessa é da turma das meninas que estavam na mesa. Aliás, o Balzac cita a palavra... Não é o Balzac que citou, foi o Marquês de Sade. Vou confundir. As mulheres que estavam com o Gembran na mesa, que ouviram esta história, ele contar essa história toda, elas estavam corneando seus maridos na cara dura. Ô Gisele, não é triste não, é porque você entendeu a história mais ou menos. Não é triste não. Assiste novamente. Era um rapaz contando uma história. O narrador dessa história estava contando esta história para vários amigos dele. Ele não estava dentro dessa história. Essa história aconteceu há vários anos atrás e que pediram para ele contar uma boa história. Então ele foi lá, ele contou esta história que ele viveu na vida dele. E aí ele contou essa história que se passou lá em Verdun. Quem contou essa história para ele foi a Rosália, que é a funcionária do albergue. Ela sabia toda a história porque tinha sido funcionária da Condessa de Merret. Um beijo a vocês. Muito obrigado pela audiência, pela sua paciência, como diz o Faustão. Um beijo, até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã tem autor libertino. Tem outra história, outro francês. Outro. Sempre vamos inovando aqui nossas histórias. Um beijo a vocês, até amanhã. Muito obrigado pela presença, Nilzinha. Um beijo a todas, a todos vocês. Amanhã, Marquês de Sade. Vamos entrar numa novo tema. Vamos entrar num novo autor.
Quem não assistiu, assista de novo no IGTV ou no perfil. Um beijo. Até amanhã. Vocês são incríveis. Segunda-feira maravilhosa. Beijo.